Olá, hoje nós trataremos do aval. O aval é um ato cambiariforme que figura como garantia nos títulos de crédito. É uma garantia pessoal que é dada para garantia de início do devedor. Então, como é que funciona isso? Eu, enquanto garantidor, assino na frente do título. E esse é um detalhe muito importante, porque é uma mera assinatura que é dada na frente do título, porque o endosso é no verso, o aval no anverso. Anverso significa frente. Como é que funciona a figura do aval? Eu, enquanto credor, solicito o aval para o devedor. O aval não é uma figura obrigatória nos títulos de crédito, é facultativo. E se é facultativo, quem deve exigir, quem deve postular é o credor. Esse aval é de confiança do devedor, porque é ele que vai buscar a figura do avalista. O avalista vai lá, assina e se torna obrigado no título, né? Então, ele se obriga com essa dívida do devedor. Então, vamos imaginar lá, o devedor deve 100 mil reais, logo, o avalista também deve 100 mil reais. E essa é uma questão muito relevante, porque nos títulos de crédito, o avalista não tem benefício de ordem. E o que é benefício de ordem? Não existe a ordem na cobrança. Pode ser cobrado tanto do devedor quanto do avalista, independentemente. Ou seja, posso cobrar do aval, posso cobrar do devedor, posso cobrar dos dois juntos. Então, essa é uma situação muito delicada. Existem duas possibilidades de ser aval: o chamado aval em branco ou o chamado aval em preto. Como é que funciona o aval em branco? Só assina, não indica nada, não coloca nome de ninguém, e ele passa a ser o aval do devedor e do título como um todo. Então, ele é o aval em branco. Quando se faz o aval em preto, eu dirijo o aval para alguém, ou seja, o aval dirigido a João, por exemplo. Então, significa que Pedro, que é o avalista, vai ser avalista exclusivo de João, porque é um aval em preto. Então, ele direciona o aval para João. Então significa dizer que, se for cobrado esse avalista, ele vai ser cobrado junto com o João, ou seja, só para João. Sim. E o aval em branco? ele já é aval do título. Então, daí já é uma situação diferente, porque daí a obrigação dele é com o título e não só com o devedor principal, né? Então, a situação já muda um pouco de figura, certo? Aí nós temos uma figura de aval parcial aqui, que não é permitido o endosso parcial, mas o aval parcial é permitido. E o que é o aval parcial? Quando se trata de aval, nós estamos falando assim: eu avalizo 100 mil reais, naquele exemplo anterior que eu dei. Puxa, mas eu não quero avalizar 100 mil reais, eu posso avalizar 50 mil reais? Posso. Por quê? Porque permite-se o aval parcial. Então, eu tenho a possibilidade de avalizar, por exemplo, só 50 mil reais. Então, eu dou a garantia de 50 mil, 50% da dívida. Mas para poder avalizar só 50% da dívida, tem que constar no corpo do título esses 50%, esses 50 mil reais. Porque se eu não consto no corpo do título os 50%, os 50 mil reais, automaticamente vai presumir que eu avalizei a dívida como um todo. Então, é muito importante observar, quando se dá o aval, a forma que eu estou dando. Se é aval em branco, se é aval em preto, se é aval parcial. Aqui nós estamos falando de um indivíduo avalista, porque eu posso ter múltiplos avais. Em múltiplos avais, a situação modifica-se. Por quê? Porque eu posso ter 2 avalistas no título, 3 avalistas no título, e aí a gente tem esses múltiplos avais na condição ou de avais sucessivos ou de avais simultâneos. Avais sucessivos, aqueles que se sucedem, né? 1, 2, 3, ou seja, dia 10 de abril, 11 de abril, 12 de abril, sucessivos, ou avais simultâneos, por exemplo, não precisa ser só dessa forma, mas, por exemplo, que foram dados todos na mesma data, simultaneamente. Então, nós temos a figura do aval simultâneo, que tem regras diferentes para serem tratadas, né? O sucessivo é um ato cambiariforme,
eles respondem solidariamente e 100% da dívida, e no simultâneo, você tem um efeito de extracambiaridade, extracambiariforme, e eles têm responsabilidade subsidiária, ou seja, proporcional ao número de avalistas que se tem nessa cadeia. Então, se tiver 3, cada um responde 1/3 por esta dívida, certo? Então, um pouquinho diferente do que o sucessivo do simultâneo. Quando se trata de cancelamento de aval, as pessoas perguntam, o aval pode ser cancelado, né? Fui avalista, puxa, me arrependi, né? Posso cancelar? Na verdade, o aval pode ser cancelado desde que quitado. Quitou, cancela. E o cancelamento é riscar esse aval no corpo do título. Então, pagou, risca o aval. Por que eu risco o aval? Para não acontecer dele ser cobrado novamente. Então, vai lá, risca, encerra a relação jurídica com o avalista. Porque se deixa o aval no corpo do título, o que vai acontecer com ele? Ele pode ser cobrado a qualquer momento, porque, afinal de contas, ele é garantidor dessa dívida, certo? Então, é uma coisa bem importante para constar isso, né? O avalista no corpo do título acaba tendo risco de ser cobrado. Então, é bom fazer o termo de quitação dele, cancelamento, por meio de riscar o nome do avalista. Uma coisa que é bem interessante, o devedor principal e o avalista têm obrigações autônomas, certo? O que significa dizer? Vamos imaginar que o devedor principal, ele faça uma defesa dele e alegue que houve uma irregularidade, uma nulidade na obrigação dele. Essa nulidade, essa irregularidade não se estende ao avalista. Ou seja, o fato de ser nula a obrigação do devedor principal não necessariamente anula a obrigação do aval. Por que isso? Porque como as obrigações são autônomas, elas são independentes. Isso vem lá do princípio da autonomia que nós vimos nas primeiras aulas, certo? Então, essa autonomia do aval se dá aqui. Então significa dizer que não há uma extensão da nulidade para o avalista? Não, não há. E se não há, quer dizer que exonera-se o devedor principal, mas o avalista fica obrigado? Poxa, mas a obrigação é nula e mesmo assim o avalista tem que pagar? Mesmo assim. Como não se estende ao avalista essa nulidade, para o avalista se desonerar, ele terá que alegar nulidade para que ele possa se exonerar dessa dívida. Se ele não fizer isso, automaticamente fica obrigado a pagar. Então, tem que tomar muito cuidado com a relação das obrigações, porque não dá para imaginar que o fato da obrigação ser nula necessariamente é nula para o avalista, porque uma coisa não está devidamente ligada na outra, certo? Então, cuidado com essa questão das obrigações nulas para o devedor principal, porque não necessariamente são nulas para o avalista, certo? Aí existe uma outra questão que é bem controvertida, que diz respeito ao aval póstumo. Nós vimos na questão do endosso que o protesto é um marco muito importante nos títulos de crédito e que, a partir do protesto, se eu endossar, nós temos o chamado endosso póstumo e o endosso póstumo com efeitos de cessão de crédito. E o aval pode ser dado após o protesto? O aval também tem a mesma função, a mesma questão do endosso póstumo? Eis a pergunta. Como que funciona isso? Quando se coloca um aval após o protesto, existem duas correntes com relação a essa questão, a essa situação. Então, vamos lá. Eu faço o aval após o protesto e a primeira corrente, a corrente majoritária, diz o seguinte: o aval póstumo, como é um aval que é um ato tipicamente cambiário, e após o protesto os atos são extracambiariformes, então esse aval é uma cláusula não escrita, é uma cláusula nula de pleno direito. O aval não vale, então ele é nulo, não poderia ser dado. Então, ele estar ali ou não estar ali não tem validade nenhuma. Então, não é possível, dar o aval após o protesto. Então, acabou, colocou o avalista, ele não é obrigado, é como se ele não existisse após o protesto.
Agora, existe uma corrente que é minoritária, mas ela existe, que diz o seguinte: foi dado o aval após o protesto, esse aval terá efeitos civis, efeitos extracambiariformes. E de que forma ele terá efeitos extracambiariformes? Se o endosso tem efeito extracambiariformes de cessão de crédito, o aval terá efeito extracambiariforme daquilo que é mais parecido com ele. E o que é mais parecido com ele? Fiança. Então, essa corrente entende que o aval após o protesto tem efeitos de fiança. Ela é minoritária, mas ela existe. Então, é importante que se tenha conhecimento desse assunto para que amanhã ou depois não diga-se, o aval nunca tem efeito após o protesto. Existe essa condição, então é importante que se saiba desse tema. Além disso, é importante também saber a diferença entre aval e fiança. Questões pontuais, mas que são importantes para perceber o que é uma coisa e o que é outra. Então, o aval só é dado em títulos de crédito. A fiança só em contratos. O aval é uma garantia pessoal. A fiança é uma garantia contratual acessória. O aval, ele dado nos títulos de crédito de forma facultativa, sem benefício de ordem. A fiança é dada, mas é com benefício de ordem. É importante observar isso, né? Ele pode até renunciar ao benefício de ordem, mas é dado com benefício de ordem. Tanto na fiança quanto no aval, existe a necessidade da outorga uxória, tanto num quanto no outro, certo? Então, a princípio, seriam esses os temas centrais do aval, que são bem importantes para serem avaliados, porque, afinal de contas, o garantidor é uma figura muito importante nos títulos de crédito, principalmente pela obrigação dele que sobrevive aos títulos, e também por ter essa obrigação independente e autônoma, certo? Então, eu peço que vocês leiam com atenção os textos que são anexados nessa aula, se aprofundem nesse assunto e qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail alexandra.belnoski@up.edu.br ou amarilac@hotmail.com. Muito obrigado a todos.